Olá, estudantes do ensino médio do Goiás Tech, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Sou eu, professor Ivair. Nós hoje trataremos de algumas habilidades específicas, né? Nós podemos trabalhar quando se diz respeito a uma avaliação externa, identificar o tema, a opinião de um texto, os argumentos que sustentam. Da mesma forma, também trabalharemos os operadores argumentativos, eles que geram uma conexão, ou seja, uma coesão, em que nós podemos ligar, né, uma oração a outra, um período ao outro, né, e dar essa perspectiva, né, de relação e de uma coerência de um parágrafo para outro. Então, vamos iniciar, então, uma excelente aula, acredite nos seus sonhos, né? Então, nós vamos falar sobre uma leitura crítica, né? Quando nós falamos em leitura crítica, aqui comigo, quando nós falamos em leitura crítica, hoje nós estamos permeados de inúmeros textos, né? Nas redes sociais, nós podemos nos deparar através de revistas, jornais, sejam esses textos físicos, né, no papel, ou principalmente aí nas telas, né? E aí a gente precisa entender o que é fato, né? Qual que é a opinião? A opinião dessa pessoa, ela é verídica, né? Esse fato, esse acontecimento é verídico? Então, é esse tipo de leitura que nós precisamos observar quando se trata de um fato e quando se trata de uma opinião. E aí a gente precisa observar, né, o que aconteceu e como é o julgamento de alguém a respeito desse fato. Então, há dois aspectos importantes para que a gente faça essa leitura crítica. É a progressão temática e a progressão textual. São questões distintas. Então, quando nós falamos sobre progressão temática, nesse primeiro momento da aula, é o que nós vamos abordar, é o desenvolvimento do assunto. Então, imagine você, quando você conta uma história, o seu interlocutor, ele precisa entender o que você está falando. E isso, de tal modo, se reverte para quaisquer um dos textos que nós fizermos uma leitura. Eu preciso compreender essa mensagem. Então, para isso, é necessário o quê? O desenvolvimento do assunto, e esse desenvolvimento ele precisa ser de forma coerente. E aí, no segundo momento, nós vamos falar sobre a progressão textual, que é marcada por elementos que promovem o quê? A articulação. Ligar uma oração a outra, ligar um período ao outro e relacionar aí o sentido até mesmo entre os parágrafos. Então, para a gente entender melhor, olha só na tela. Progressão temática está alinhada ao assunto, ou seja, é a capacidade de sequenciar, retomar ideias, amarrando tudo isso a uma rede de sentidos. Então, para que haja uma boa argumentação, até pensando, por exemplo, né, em uma avaliação em que você precisa dissertar. Você precisa desenvolver uma opinião e uma argumentação sobre um determinado tema, né? E aí, para isso, requer o quê? Todo esse entendimento. Além do uso da linguagem padrão, você precisa utilizar esses conectivos para que o seu assunto seja coerente. Então, por exemplo, na redação do Enem, em debates acadêmicos, o estudante precisa separar dados sólidos, os fatos e o seu ponto de vista pessoal, que é a opinião. Então, é nesse momento em que nós vamos trabalhar especificamente agora o que é um fato e o que é uma opinião. Mas é importante, e eu vou exemplificar, a primeira questão é entendermos qual é o tema. Qual é o tema que está sendo trabalhado? Lembrando que o tema é um recorte de um assunto. E aí a gente desenvolve, portanto, né, esse texto. Ou nós nos deparamos com o desenvolvimento já desse texto quando nós precisamos fazer uma análise, seja de uma notícia, seja de uma resenha, seja de um artigo de opinião. Então eu pergunto para vocês, o que é fato? Fato é uma informação objetiva. Então só para a gente ficar com isso aqui bem conceituado, então o fato é um acontecimento real. Fato é um acontecimento real, verificável, irrefutável. Ele independe da vontade, do sentimento ou da perspectiva de quem o relata.
Por quê? O fato é um acontecimento. E aí o relato ele precisa ser o mais verossímil possível, né? Eu preciso relatar a verdade. É o caso das notícias. Pode ser comprovado por meio de provas documentais, históricas, científicas e até estatísticas. Possui natureza única e consensual. Não há dois lados. É o mesmo lado consolidado. Então, vamos relatar um fato? Isso aqui é comprovável, olha. O Sol nasce no leste. Então é algo comprovável, é um fato. É um acontecimento que está sendo relatado. Fato. E aí depois nós vamos ver a diferença, né, desse fato para uma opinião em relação, né, o alvorecer, né, a chegada desse sol. O sol nasce no leste. Aqui eu trouxe, olha só, um texto. Esse texto você pode verificar em primeiro momento sobre o tema. Olha só, casal adota jovem de 17 anos que já tinha perdido a esperança de ter uma família no estado do Ceará. Temos aí a imagem. E aí vocês vão verificar, o assunto então é sobre a adoção de um jovem, né? O tema, um jovem de 17 anos. E nós vamos verificar que se trata de uma notícia, fatos. Vejam, a notícia do casal que adota um jovem de 17 anos no Ceará fala muito sobre o amor sem preconceito. O João já tinha aprendido a não criar expectativas depois de passar praticamente a vida inteira em acolhimento. O adolescente acreditava que ninguém mais o escolheria para ser filho, até que Vanessa Pinheiro e Talvani Pinheiro apareceram e mudaram tudo. Então, o encontro aconteceu em Fortaleza, durante a visita voluntária de uma instituição. No meio daquela quadra esportiva cheia de adolescentes, Vanessa viu o marido brincando com o João e sentiu algo difícil de explicar. Parecia familiar. Foi assim que ela descreveu o momento em que percebeu que aquele garoto fazia parte da família que sempre sonhou construir. E aí vem a decisão de adotar, né? Então, quando entraram no Sistema Nacional de Adoção, em 2024, os dois buscavam uma criança pequena, mas a vida tinha outros planos reservados para eles. João chegou ao acolhimento ainda bebê. O tempo foi passando, aniversários foram chegando e aos poucos a esperança de ganhar uma família começou a desaparecer. E vale lembrar e ressaltar, aqui nós temos apenas um fragmento, que esse casal já tinham filhos, né? E eles optaram, então, pela adoção. Então, percebam que todo o texto aqui, ele nos apresenta o quê? Um fato, né? Ele nos apresenta um acontecimento sobre, né, esse tema, a adoção. Então, casal adota jovem de 17 anos que já tinha perdido a esperança de ter uma família. E aí nós vamos comprovando aqui, pela própria leitura, que todo o texto nos traz o quê? Uma informação. Agora, quando falamos em opinião, então, o que é uma opinião? Aí já é uma perspectiva subjetiva. É a partir de uma avaliação pessoal, é a partir de um julgamento pessoal. Então, olha, a opinião é um julgamento pessoal. O sentimento, a crença ou o valor que alguém atribui a um determinado fato é totalmente variável e difere de pessoa para pessoa com base no repertório individual. Não pode ser comprovada como verdade absoluta no plano científico. Por quê? Nós temos o quê? Uma opinião. Então, olha o exemplo. Lá no fato, disse assim a frase, o sol nasce no leste. Então, é um fato. Agora, percebam a diferença. O sol, o nascer do sol, é o espetáculo mais bonito da natureza. Percebam que há um posicionamento, né? Há um juízo, há uma apreciação. O nascer do sol é o espetáculo mais bonito da natureza. E aí, o autor dessa frase, né, a pessoa que expressa, ele apresenta um julgamento. E ele pode ser diferente para outras pessoas, pode não ser o mesmo. Então, sempre a opinião, ela tem uma perspectiva subjetiva.
Olha um exemplo prático, né? Vamos falar sobre os preços dos combustíveis? Então, a distinção entre o fato econômico e o julgamento social é essencial no dia a dia do cidadão e do estudante. Então, é essencial essa distinção de um fato e de um julgamento. Percebam o exemplo. Nós temos aqui um fato econômico, olha, o preço médio da gasolina subiu 5% nos postos nessa semana. Percebam que aqui nós temos o quê? Um dado, né, factual, comprovado por relatórios. Então há uma comprovação que houve o aumento da gasolina. Então, aqui apenas informa o quê? Um fato. O preço médio da gasolina subiu 5% nos postos essa semana. Vamos para uma opinião sobre esse fato? O valor da gasolina está extremamente abusivo. Então percebam, o adjetivo abusivo demonstra uma visão crítica pessoal, né? Então, olha, o valor da gasolina está extremamente abusivo. Então percebam que nós apresentamos nesse segundo momento o quê? Uma opinião. Então, nesse caso, nós temos uma adjetivação presente nesses textos, né? Então, olha, o fato, o desmatamento da Amazônia apresentou redução no último trimestre, de acordo com o INPE. Então, olha, apenas uma descrição do fato, do acontecimento. O desmatamento na Amazônia apresentou uma redução. Olha só a opinião. Essa redução foi tímida. Então alguém já começa, né, julgando, né, apreciando. Foi tímida e o governo deveria agir com maior rigor. Então percebam que aqui há um posicionamento, né, do locutor. Então quando a gente fala, né, sobre a opinião, é uma adjetivação valoritiva, né? Valorativa. Palavras como ótimo. Então você fala, olha, eu tive um ótimo dia. Nossa, tive um péssimo dia. Né? Absurdo. Essa situação é inaceitável, né? Inaceitável. Belo. Então sinaliza o quê? Uma emissão de uma opinião pessoal do autor, né? Ele valoriza determinada situação de forma bem subjetiva. Temos também os verbos, né? De opinião e atitude. Então verbos como achar, acreditar, pensar, exprime o quê? Um valor bem subjetivo. E outros termos que nós podemos utilizar nas nossas redações ou observar são o quê? Os modalizadores. Então, quando há um posicionamento emotivo, olha, quando alguém diz felizmente, né, ou infelizmente, claramente, ou com certeza, todos irão nessa festa. E aí esses modalizadores, então, eles compõem um texto argumentativo, onde o autor está opinando. Então, olha só, aqui nós temos a apresentação de alguns aspectos que nós podemos distinguir nos textos. Então, aqui nós vamos falar sobre o fato e aqui é sobre a opinião, o julgamento. Então, como que é a natureza de um fato? É objetiva e coletiva. É igual para todos os observadores. Então, o Sol nasce a leste. É objetivo. Subjetiva e individual. Expressa valores íntimos, né? Então, quando a pessoa diz, olha, o nascer do Sol é extremamente espetacular. Percebam? Já há um posicionamento. Aí é algo pessoal, subjetivo. Verificabilidade. Então, o fato ele é comprovável de imediato através dos registros e dos dados. Então, quando você assiste a TV que tem uma notícia, é algo comprovável. A opinião é incomprovável. Discute-se, argumenta sobre um fato. A estrutura verbal, os verbos no modo indicativo, sem adjetivos excessivos. Esse é o fato. Agora, quando nós falamos da opinião, termos qualitativos, né? Adjetivos é excelente, terrível, bonito, feio. Então vai estar presente no modo de apreciar, né? De opinar. Olha o exemplo prático. Então o fato, o estado de Goiás possui 246
municípios. É um fato comprovável. Agora, olha só, é uma opinião. Goiás é o melhor estado para se viver no Brasil. E é mesmo, né? Eita, Goiás, bom de viver. Bom, então, nós falamos sobre a progressão temática. Então, como que nós vamos observando um texto e a gente precisa fazer essa distinção do que é um fato e do que é uma opinião. Outro aspecto, quando você faz a leitura, é identificar o tema. Qual que é o tema que está sendo ali discutido? Então, no primeiro texto, nós falamos sobre a adoção de um jovem de 17 anos. Adoção foi o tema. Mas apresentou somente o quê? Fatos. O relato de uma situação, de um acontecimento verdadeiro, né? Uma notícia. Agora nós vamos especificamente abordar o quê? A progressão textual. E para essa progressão textual, nós vamos observar que para que ela aconteça, nós temos especificamente o quê? Uma marcação por elementos que promovem a articulação. E eu já trabalhei isso com vocês, é importante vocês recordarem. Os operadores argumentativos articulam, conectam. Então, quando nós falamos dessa conexão ou dessa articulação, é um advérbio, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode ser uma conjunção. E aí vai estabelecer duas formas de coesão. Nós temos uma coesão de referência, quando um pronome, por exemplo, retoma um nome. Professor Ivair, né, recomendou o conteúdo para estudarmos, para a prova. Ele indicou notícia, ele indicou os artigos de opinião e os articuladores argumentativos. Então, quando eu digo o professor Ivair recomendou o conteúdo, ele. Então, percebam que quando eu digo ele, é um pronome de terceira pessoa que retoma o nome, né, do professor Ivair. Então, nós falamos coesão de referência. Mas nós temos uma coesão sequencial, que é quando nós vamos o quê? Observar que esse texto está ligado, né, aos recursos utilizados para a articulação das informações na construção do texto. Então, de olho aqui na tela, os operadores argumentativos. E nós podemos chamá-lo de conectivos ou articuladores. Então, para a gente entender melhor dentro de um texto, aí eu trouxe até uma palavrinha aqui para a gente fazer, é uma metáfora, né? A gente poderia chamar esses operadores de engrenagens do texto. Uma engrenagem, olha só a engrenagem, né? Faz o texto movimentar, ter uma sequência lógica. Portanto, essa engrenagem, ou seja, esses operadores argumentativos, são palavras ou expressões responsáveis por ligar as orações, os períodos e os parágrafos. Eles quem? Os operadores. Não apenas estruturam a frase física, mas dão direção lógica e fluidez à leitura do texto. Então, por isso que há uma importância, né, do uso dessa engrenagem, desses operadores argumentativos, porque eles revelam a intenção de quem escreve. Sempre eles vão revelar essa intenção de quem escreve, utilizando esses conectivos estratégicos, ora para dar uma explicação, ora para manifestar uma oposição ao que foi dito anteriormente, ou chegar a uma conclusão. E assim por diante. Então aqui nós temos, olha, o Enem na competência 4 exige essa articulação adequada, né, das ideias. Então para isso é o quê? É obrigatório o uso, né, desses operadores, né, interparagráficos. Por quê? Eles vão ligando o início dos blocos do texto, né? Interparagráficos. Então, nós temos aqui a utilização. Um outro aspecto, nós temos o quê? O uso, né? Deve haver o uso constante de conectivos, né? Interparagráficos. Parágrafos, interparágrafos. Eu estou fazendo uma cacofonia aqui, pensa, Rose? Interparágrafos, é assim que fala, pronto, corrigido. Já foi corrigido aí a pronúncia. Acontece, né? Bom, vamos lá. Então nós podemos ter aqui, olha, a oposição e o contrastes.
Estes operadores contrapõem argumentos e introduzem o quê? Ressalvas, críticas ao posicionamento anterior. Então, os principais são o mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, em contrapartida. E aí nós poderíamos ter um exemplo, olha, a tecnologia digital expandiu o acesso às aulas virtuais. No entanto, evidenciou a desigualdade na conectividade. O que quer dizer isso? Então aqui, olha, nós temos um contraste, uma oposição. A tecnologia chegou, ela se expandiu, mas nem todos têm o direito a essa conectividade. Aí a gente precisa pensar aqui que o autor desse texto trouxe aí, olha, implicitamente, uma informação implícita sobre as diferenças das classes sociais e econômicas, né? Alguns têm acesso, né, podem comprar, podem ter, né, todos os dias esse acesso, enquanto outras famílias não têm. Então percebam que aqui, ó, no entanto, traz essa oposição, esse contraste. A tecnologia digital expandiu o acesso às aulas virtuais. No entanto, evidenciou a desigualdade na conectividade. No entanto, então percebam que esse operador ele contrapõe argumentos, né, ao posicionamento anterior. Então, no entanto, é uma ressalva. Então, nós temos aqui os conectivos, né, as conjunções adversativas que dão essa ideia. Temos também as conjunções que indicam a adição, uma soma, um acréscimo, né? Olha, agregam novos fatos ou teses à argumentação principal. Então, olha, os conectores são o e, que é o exemplo que nós temos, além disso, ademais, outrossim, não só, e o mas também. E aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, bem próximo de nós. O Goiás Tech oferece aulas transmitidas online, e olha aqui, esse e indica um acréscimo, algo mais, a soma, olha, e disponibiliza materiais didáticos e digitais para as escolas. Perceberam que o e, ele acrescenta mais um argumento. Então, são esses conectivos aditivos que dá essa ideia de soma e de acréscimo. Percebam na leitura, o Goiás Tech oferece aulas transmitidas online e, perceberam? Vamos acrescentar algo mais? E disponibiliza materiais didáticos e etc. Nós temos também aqueles que indicam uma causa, né? Ou uma explicação. Então apresenta uma justificativa de uma afirmação feita antes. Olha, podemos utilizar os conectivos, pois, o porquê, visto que, dado que, já que, porquanto. E aí nós vamos então, olha só. A aula foi interrompida porque faltou energia na mediação. Então a falta de energia gerou a interrupção da aula. Então é uma relação de quê? De causa e efeito, né? A aula foi interrompida porque faltou energia na mediação. É uma causa, né? O que causou? Aqui nós temos um outro exemplo, olha, aqui já é explicando, olha, estude com dedicação porque a prova do Enem já é no próximo semestre. Percebam que o fato da prova ser no próximo semestre não causou o ato de estudar, mas é o quê? Uma justificativa, é uma explicação. Então, quando tiver o porquê, é importante você observar se dá uma ideia de causa e consequência. Então, olha, a aula foi interrompida porque faltou energia, causa e consequência. E aqui nós temos uma explicação. Estude com dedicação, porque a prova do Enem será no próximo semestre. Nós temos aqui, olha, a conclusão. Nós temos essas conjunções conclusivas, que você antecipa o que vai acontecer. São elas, portanto, logo, destarte, por conseguinte, por isso. Olha o primeiro exemplo. Você estudou bastante, logo será aprovado.
Ou seja, eu chego já a uma conclusão, eu antecipo o que vai acontecer. Então, para quem estuda bastante, evidentemente, terá bons resultados. Então, estudou bastante, logo será aprovado. Olha aqui como portanto. Choveu muito à noite, portanto, a rua está alagada. Eu já chego a uma conclusão, não preciso nem sair fora, né? Não preciso olhar a janela, eu já chego a uma conclusão. Se a chuva foi intensa, então o que a gente conclui? Choveu muito à noite, portanto, a rua está alagada. Esse embora aqui é um outro aspecto, o poder da concessão. Ele é quase uma oposição, é uma oposição aparente, tá? Mas impede que esse fato anule a força do argumento principal. Ela demonstra o quê? Maturidade intelectual na redação acadêmica. Olha só, o embora, conquanto, ainda que, mesmo que e apesar de. Então, olha, quando eu digo, embora a inclusão digital seja um processo gradual no país, a mediação tecnológica do Goiás Tech acelera o aprendizado regional. Perceberam? Então, ela não opõe, né? Ela não anula a força do argumento. Olha, embora a inclusão seja um processo gradual, ou seja, não chegou a todos os lugares, embora no nosso país, embora essa inclusão não chegou a todos, a mediação tecnológica em Goiás acelera o aprendizado regional. Perceberam? E aí nós temos, então, esses operadores que indicam uma condição, né? Insere uma hipótese. Condição. Então eu diria assim, ó, se não chover, eu irei à praia. Uma finalidade, eu comprei um livro para estudar. Uma proporção, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É proporção. Conformidade, né? Olha, conforme a professora pediu o meu trabalho será entregue na data certa. Então, nós podemos usá-los, olha só, são esses, e vocês têm aí no Revisa, vocês podem fazer uma pesquisa para perceber quais são esses operadores, quais são esses conectivos que indicam condição. Então, olha só um exemplo de uma condição. Se todos os alunos, se todos assistirem às mediações tecnológicas com atenção, o rendimento escolar aumentará. Olha, mas para esse rendimento aumentar tem uma condição, olha, o se, né, se todos assistirem. Olha a finalidade aqui, ó. A equipe pedagógica planejou novas dinâmicas para que, olha a finalidade, para que os estudantes do Goiás Tech fixassem melhor os conteúdos do Enem. Então, para que? Uma finalidade. Temos uma proporção, olha, à medida que a tecnologia avança no interior do estado, mais jovens têm acesso ao ensino mediado de qualidade. À medida que é uma proporção. Então, à medida que a tecnologia avança, mais jovens têm acesso. Perceberam a lógica da proporção? Temos uma conformidade, ó, o conectivo, ó, conforme aponta a matriz de referência da Secretaria de Educação, o domínio dos operadores argumentativos é fundamental para a redação. Então a gente precisamos nos familiarizarmos com esses conectivos. Até aí tudo tranquilo? Tranquilo, né? Então agora o que nós faremos? Nós faremos então uma leitura de um artigo de opinião para a gente observar onde tem a opinião e alguns conectivos. Então, para a gente fazer essa observação, ok? Então o artigo de opinião é um texto jornalístico, ele é assinado por um articulista e esse texto ele traz o quê? Um tema. Qual que é o tema abordado? Entre o vínculo e o ventre, a maternidade que a lei ainda separa. E aí, olha só, ele é assinado, então é a Juliana Oliveira, ela é advogada, assistente social de formação, mestre em política, então sempre quando alguém discute um determinado assunto, ele precisa ter propriedade sobre esse assunto. Então o artigo de opinião, ele traz, né, essa visão do autor, do articulista.
Importante você verificar o veículo de comunicação e a data em que foi apresentado esse texto. Então a Juliana trata sobre esse vínculo. Lembra que nós falamos na notícia sobre a questão de adoção? Lá era um fato. Portanto, agora nós vamos apresentar o quê? A opinião da autora desse texto, da articulista, sobre essa situação. Então ela diz, olha, a proteção à maternidade e à infância é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 88, sendo o direito à licença maternidade um dos instrumentos que viabilizam essa proteção. Contudo, nem sempre o exercício desses direitos esteve ao alcance de todas as mães. Desde a promulgação da Constituição Federal, mulheres se tornaram mães pela via da adoção. Enfrentaram batalhas judiciais para exercerem os seus direitos como mãe, lidando até os dias de hoje com estigmas da adoção. E aí eu tenho certeza que quando vocês viram a primeira matéria, percebam que os assuntos são afins, não são? O primeiro trata de adoção. Esse artigo de opinião também sobre adoção. Só que lá conta o fato, uma notícia, de um jovem que foi adotado aos 17 anos. Conta a história daquele rapaz que viveu inúmeros aniversários, inúmeras expectativas até que uma família o adota. E aí quando a gente fala de estigmas, são os preconceitos, né, que já são formulados. Muitas pessoas, quando pensam em uma adoção, eles imaginam a adoção de uma criança pequena, recém-nascida. E aí muitos fazem um juízo de valor, achando que não seria uma boa opção adotar um jovem. Percebe? A opinião sobre o fato. E aqui, nós temos na primeira parte do texto, nós temos o quê? O fato, né? É apresentado o fato. E na segunda parte, nós vamos ver o quê? A opinião. Olha, contudo, nem sempre o exercício desses direitos esteve ao alcance de todas as mães. Por quê? O direito à maternidade. Então, a mãe adotiva, ela também precisa desse direito. E aí, olha só, o contudo é adversativa. Percebam que estabelece uma oposição ao que disse antes. Então, é um direito garantido pela lei, pela Constituição Federal. Contudo, nem sempre o exercício desses direitos esteve ao alcance de todos. Por quê? Aquela mãe adotiva, ela não vai ser respaldada naquele momento. Ali nós temos um marcador temporal, olha, desde a promulgação, e aí nós temos ali o para, que indica uma finalidade, olha. Pela via da adoção, enfrentaram batalhas judiciais para exercer os seus direitos. Indica uma finalidade. Então percebam que esses articuladores, eles vão amarrando a ideia textual, amarrando de tal modo que o texto fique coerente. Então esses articuladores, estes conectivos, é justamente para estabelecer essa ligação de uma oração à outra, de tal modo que a ideia fique clara. Aqui, olha, nós temos, recentemente, o Estado brasileiro afirmou o acordo de conciliação no caso 12.378, que é o porquê esse texto surgiu. Fátima Regina e Maura Tatiane Ferreira Alves, na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Em 1989, Fátima adotou a recém-nascida Maura, mas teve negado o direito à licença maternidade, inclusive pela Justiça Brasileira. Percebam que esse parágrafo aqui, nós estamos apresentando somente fatos, né? Somente fatos. E aí nós temos aqui, olha, articuladores. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre a impessoalização do discurso. Olha, recentemente, o Estado brasileiro, quando nós temos aqui o agente, o quê? Inanimado. Né? Então, é uma forma de entendermos essa impessoalização. Olha aqui uma conjunção adversativa, mas Fátima adotou a recém-nascida Maura, mas
teve negado o seu direito à licença maternidade. É adversativa porque dá uma ideia de oposição, de contraste. E novamente ali, ó, o Supremo Tribunal Federal indica uma impessoalização, porque o agente aqui é substituído, o agente é inanimado, né? Não é uma pessoa, o Supremo Tribunal. É uma forma de impessoalização. E aqui nós temos um exemplo de mais um parágrafo em que nós temos o fato e a opinião. Olha, o acordo resultou em uma indenização por danos materiais e morais na realização do seminário Proteção Integral da Infância, Maternidade Adotiva e Perspectivas da Pessoa Adotada. E aí vem, olha, a opinião. A lição a ser aprendida com essas falas dos palestrantes do seminário, incluindo Maura em pessoa, é de que a maternidade adotiva não pode continuar sendo medida pela maternidade consanguínea, numa espécie de maternidade coadjuvante ou de reserva. E aí ela continua o texto, nós temos aqui alguns conectivos, articuladores, olha, após, que indica uma situação temporal, após o caso de Fátima, mães adotivas e crianças, uma adição, soma, mais uma ideia. Temos aqui também um acréscimo, olha, e também com a mudança de entendimento do judiciário, e também um acréscimo, esse conectivo indica uma soma de argumento. Então é importante você perceber que eles vão ligando as ideias e estabelecendo o quê? A clareza textual. Olha só o porém. Então citou aqui, olha, e também com a mudança do entendimento do judiciário. Porém, e aí nós já temos o quê? Uma conjunção adversativa. E aqui é um argumento, olha, são argumentos, olha. Porém, muitos instrumentos legais, inclusive nossa Constituição, insistem em conservar termos como licença à gestante e licença à adotante. Vê que cria uma separação, né? Não é a mesma coisa. O porém indica esse contraste, né? Uma oposição, é uma conjunção adversativa. O e aqui é aditiva porque acrescenta argumentos. Daquelas, uma coesão referencial, porque está se referindo a mulheres, olha, segregam mulheres que não podem ou escolheram não ter filhos consanguíneos daquelas quem? Daquelas mulheres cujos úteros serviram à sociedade. Então, ela conclui, a despeito das suas diversas nuances, a maternidade é uma só. E a manutenção desses termos é lamentável. E aí é lamentável, sobretudo quanto à nossa Constituição, que, apelidada de cidadã, nasceu com o propósito de ser inclusiva e democrática, uma outra opinião. E aí nós temos ainda, olha só, para encerrar, ela encerra com um argumento. Por que permitir que a nossa Constituição siga em compasso com a evolução do direito e da sociedade? Parece sutil e óbvio, contudo, muitas vezes é na sutileza e na obviedade que se encontra acolhimento. E aí eu trouxe o exemplo aqui, olha, de um conectivo que indica essa soma aditiva e o contudo que é adversativa, né? Dá uma ideia de contraste, de oposição. Parece sutil e óbvio, contudo, muitas vezes é na sutileza que se encontra o acolhimento. Então aqui nós falamos, portanto, sobre o artigo de opinião. Então, vem aqui comigo. No primeiro caso, o tema abordado, adoção, fato, uma notícia. Nesse segundo caso, discute-se a questão dos direitos das mães que são adotivas, né, as mães que adotam uma criança. E aí questionou-se, né, toda uma situação, né, de uma mãe que adotou uma criança e não teve os seus direitos garantidos pela Constituição. Então percebam que a articulista, né, durante todo o texto, ela traz argumentos para justamente questionar esse fato de uma Constituição cidadã, democrática, mas que não garante o direito a todos. Bom,
Espero que vocês façam uma breve recordação no Revisa. Vocês podem fazer pesquisas também aqui na internet, tá? Sobre esses operadores argumentativos. Procure uma pesquisa aí de textos, né? De artigos, de opinião, para você identificar onde nós temos fato e onde nós temos uma opinião. Então, forte abraço e claro, né? Depois vocês terão aí uma atividade que está à disposição, tá? No Drive, para que vocês possam exercitar tudo isso, tá bom? Forte abraço, beijo no coração, partiu!